O que é Talibã? O Talibã é um grupo que atua no Afeganistão e no Paquistão desde os anos 90. Esse grupo é conhecido pelas suas regras severas e são responsáveis por vários ataques. E o pior é que nos últimos anos o grupo vem crescendo e ganhando mais força. Tá, beleza, mas por que tá acontecendo isso tudo lá no Afeganistão recentemente? Fique tranquilo porque eu vou te explicar isso tudo aqui no vídeo, é só você ficar ligado. Eu sou o Curioso Yuri e sejam bem-vindos ao canal. Para você conseguir entender melhor essa situação lá no Afeganistão, primeiro temos que saber como tudo começou. A Guerra do Afeganistão começou em 1979, quando as tropas soviéticas invadiram o país para derrubar o presidente e lutar contra os rebeldes Mujahideen. Como surgiu o Talibã? O Talibã surgiu quando as tropas soviéticas saíram do Afeganistão. Naquela época, o país foi tomado por uma série de conflitos entre facções que brigavam pelo controle do país. Aí, nessa situação de conflitos de grupos, em 1994 surgiu o grupo Talibã, sob a liderança de Mullah Muhammad Omar. O grupo foi criado no sul do Afeganistão e tem origem nas tribos que ocupavam a fronteira do país com o Paquistão. É formado principalmente pelos Pashtun. O Pashtun é um povo que lutou contra o imperialismo britânico e a invasão soviética, e hoje se dedica a combater a intervenção do Ocidente na região. Em 1997, pouco depois do surgimento do grupo, o Talibã conquista o controle do Afeganistão, e acredite se quiser, eles foram muito bem recebidos por uma parte da população. Isso porque depois de um longo período de guerras, o grupo conseguiu estabelecer a paz no país. Eles combateram a corrupção e tornou as estradas mais seguras para o desenvolvimento do comércio. Apesar do Talibã ter feito isso tudo, eles só tiveram seu governo reconhecido por 3 países, que foram Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Paquistão. Depois dos ataques nas Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001, o Afeganistão foi invadido pelas tropas americanas. O Talibã protegia Osama Bin Laden, que foi o responsável pelo ataque 11 de setembro. E depois disso foi feita uma união liderada pelos Estados Unidos para tirar o Talibã do poder. Mas isso não impediu o grupo de continuar tendo influência, na época controlando quase 90% do país. Os talibãs continuaram a sua luta, só que agora de forma clandestina. Objetivos e ações do grupo. Quando surgiu, o Talibã tinha como objetivo restaurar a paz e a segurança em um Afeganistão que foi marcado por muitas guerras. Mas não era só isso. O grupo também pretendia impor a sua versão da Sharia. Sharia, para você que não sabe, é a lei islâmica. Com o tempo, eles acabaram criando regras bem rígidas, como por exemplo, proibição de toda influência ocidental, proibição do cinema, da música, da televisão, e foi obrigado o uso da burca pelas mulheres e proibição de escolas para as meninas, e quem não cumprissem essas regras eram mortos em público. A relação com a Al-Qaeda. O Afeganistão possui 2 grupos terroristas atuando em seu território, o Talibã e a Al-Qaeda. No início, esses 2 grupos eram rivais, mas essa relação foi mudando ao longo do tempo. Após o encontro entre Osama Bin Laden e o Mullah Muhammad Omar em 1996, os 2 grupos estabeleceram uma aliança, principalmente para unir forças no controle do Afeganistão. Mas apesar de agora serem aliados, existem enormes diferenças entre o Talibã e a Al-Qaeda. A principal delas é que o Talibã é uma organização que age apenas na sua região e não realiza ataques em países do Ocidente, ao contrário da Al-Qaeda. Outra diferença é que o Talibã é composto por membros de tribos afegãs, enquanto a Al-Qaeda é composta por árabes. O atentado a Malala Yousafzai. O Talibã é responsável por diversos ataques, mas sem dúvidas o mais conhecido deles aconteceu em outubro de 2012, quando a estudante Malala Yousafzai foi baleada ao sair da escola na cidade de Mingora, no Paquistão. Na época, com 15 anos, Malala já se destacava em seu país por sua luta pela educação de meninas e adolescentes. O caso passou a ser acompanhado por todo o mundo e 2 anos depois, aos 17 anos, Malala foi uma das vencedoras do Prêmio Nobel da Paz por seu trabalho em defesa da educação feminina. O Talibã hoje.
Hoje o Talibã atua no Afeganistão e no Paquistão e tem como objetivo implementar a Sharia e recuperar o controle dos territórios. O atual líder do grupo é o Mullah Haibatullah Akhundzada. Ele é a autoridade máxima em todas as questões políticas, religiosas e militares. A estratégia dos Estados Unidos quando entrou no Afeganistão era de fortalecer o governo e o exército afegão, para que o próprio exército do país tivesse a capacidade de frear os avanços do Talibã. O governo dos Estados Unidos, após 2 décadas de ocupação, decidiu retirar as tropas do país, só que esse acordo foi decidido e assinado ainda quando Donald Trump era o presidente, mas só foi colocado em prática agora com Biden na presidência. A presença militar norte-americana foi saindo do Afeganistão e, aos poucos, o Talibã começou a retomar o controle sobre os territórios do país. O grupo tomou o controle da capital, Cabul, e ocupou a sede do governo nacional, causando a fuga do até então presidente Ashraf Ghani. Ele foi para o país vizinho, Tajiquistão. Enquanto os extremistas assumiam o comando, diplomatas e cidadãos de diferentes nações começaram a abandonar o país, e a sua própria população também. Mais de 250 mil afegãos fugiram de suas localidades desde maio, e multidões aflitas tentaram fugir do país diante da volta do Talibã ao poder. Situação muito complicada, né, curioso? Deixa aí nos comentários a opinião de vocês sobre essa situação. Se você ainda tiver alguma dúvida sobre esse assunto, pode perguntar aí nos comentários, beleza? E se você curte jogar videogame, dá uma maratonada no canal Red Nerd. Lá tem vários vídeos bem legais de games. O link do canal tá aqui na descrição e também tá passando aqui no card. Curiosos, não esqueçam de assistir os outros vídeos daqui do canal. E se ainda não é inscrito, se inscreve aí pra ficar por dentro de tudo. É isso, galera. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu!